Olá, amigos. Então hoje eu quero trazer um texto que está lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, do versículo 8 ao 12. É uma passagem em que Moisés se prepara para ir falar com o faraó, né? E aí Moisés diz a Deus que o faraó vai querer provas de que ele realmente é o enviado de Deus. E Deus então diz a Moisés o seguinte: quando ele te pedir um sinal, uma prova, você vai pegar o teu cajado, vai dar a Arão, e Arão vai jogar no chão. Diz assim a passagem, no versículo 8. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: quando o faraó pedir que façam algum milagre, diga a Arão que tome a sua vara e jogue-a diante de faraó, e ela se transformará em uma serpente. Moisés e Arão dirigiram-se ao faraó e fizeram como o Senhor tinha ordenado. Arão jogou a vara diante do faraó e seus conselheiros, e ela se transformou em serpente. O faraó, porém, mandou chamar os sábios e feiticeiros, e também os magos do Egito fizeram a mesma coisa por meio das ciências ocultas. Cada um deles jogou ao chão uma vara, e estas se transformaram em serpentes. Olha só que coisa, né? Que história que, trazendo hoje para os nossos dias, ela serve para nos dar um estalo. Deus sabia que Faraó tinha os seus magos e que eles eram capazes de fazer isso. Né? E por que Deus enviou Moisés e Arão lá e mandou eles fazer desse jeito, sabendo, porque Deus é onisciente, sabendo que Faraó ia fazer a mesma coisa, através dos seus magos, com as ciências ocultas? Simplesmente, meus amigos, Deus queria, desde o começo, lá atrás, nos mostrar que o outro lado oposto, que o oposto da luz, né, que o oposto do bem, também seria capaz de fazer coisas semelhantes ao bem com o intuito de enganar. E aí nós vemos lá os magos de Faraó fazendo por meio de ciências ocultas o mesmo milagre, o mesmo prodígio que Moisés havia feito. Isso serve para nos trazer um alerta, porque hoje não é diferente. Né? Hoje não é diferente. Depois de tantos séculos que se passaram, aí a gente vai ver lá o apóstolo São Paulo falando no livro de 2 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 13 ao 15. O apóstolo Paulo diz justamente a mesma coisa. Ele diz assim, a partir do verso 13, 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 13 ao 15, diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E como ministros da justiça, meus amigos, eles abrem igrejas, eles se autodenominam pastores, abrem centros, se auto-intitulam de dirigentes ou mestres, e sua grande maioria são dissidentes de outros trabalhos, foram expulsos ou afastados. Muitos demonstram bastante conhecimento e até falam mais bonito e com mais eloquência do que muitos ministros verdadeiros. Muitos incautos seguem esses falsos mestres e têm suas vidas transformadas apenas porque obedeceram aos seus ensinamentos que eles deram, mas estão correndo o risco de se tornarem tão hipócritas quanto eles. Veja o que Jesus disse sobre a forma de lidar com eles. Você vê que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus ministros em ministros da justiça. Porque é óbvio, se o inimigo quer enganar, ele não vai chegar dizendo que é inimigo. Ele vai chegar, né, com a aparência de homem bom, de homem santo, né, de quem quer ajudar, de quem é de Deus. E ele faz isso com quê? Para te enganar? Com o seu discurso. Eles têm um discurso semelhante. Eles fazem como os magos do Egito. Moisés jogou e pelo poder de Deus a vara se transformou em serpente. Os magos de Faraó jogaram e pelo poder das ciências ocultas a vara também se transformou em serpente. Mas a origem desse poder eram opostas. Eram completamente diferentes. E nós vemos hoje muitos homens com suas igrejas lotadas, com muitos seguidores,
e agindo como se fossem homens iluminados, porque eles imitam, eles fazem como os magos de Faraó fizeram. E Jesus nos aconselhou como lidar com esses homens. Olha o que Jesus disse lá em Mateus 23, no versículo 12 e 13. Jesus disse assim, ó, como lidar com eles? Jesus disse, fazei e obedecei a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porque não praticam o que ensinam. O conselho de Jesus. Ó, você está num lugar assim, muita gente está, mas muita gente, devido à sua experiência, à sua caminhada por igrejas, por centros, por grupos, ela já tem um feeling, ela já percebe alguma coisa por trás, ela já consegue ler nas entrelinhas quando aquele falso líder está falando. Ela já consegue ver alguma coisa, ela já sabe onde olhar para ver a origem daquela luz que aquela pessoa diz ter. Mas já outras pessoas, elas não conseguem enxergar um palmo na frente do nariz. Elas não conseguem ver um palmo diante do nariz. Tu falou bonito para ela, no nome de Jesus, pronto, para ela já é luz, para ela já é maravilhoso. E para esse, Jesus disse, ó, obedeça o que eles estão mandando fazer. Faça tudo o que eles mandam fazer. Só não faça ele, não imite eles nas suas obras, porque eles não praticam aquilo que eles ensinam. Eles ensinam, mas eles não fazem. Por que Jesus disse que ouvisse a pregação dele? Porque quando eles estão transfigurados em ministro de justiça, eles pregam a justiça, mas eles não praticam o que pregam. E o fato de você ter sua vida transformada se deve simplesmente ao motivo de você ter deixado os hábitos errados e começar a fazer as coisas de forma correta. Foi você que transformou sua vida, e não ele. Muitas pessoas dizem assim, não, mas quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu estava com a minha vida assim, assim, assado, toda de cabeça para baixo. E hoje a minha vida está uma maravilha. Por que está uma maravilha? Porque você colocou em prática aquilo que ele ensinou. Mas você não pode colocar em prática aquilo que ele faz. Esses conselhos foram dados aos incautos, ainda que não conseguem enxergar a hipocrisia de seus líderes. Mas aquelas pessoas que enxergam tudo de errado que o líder faz, tomam conhecimento do comportamento desregrado dele e continuam a segui-lo, não são inocentes, são cúmplices. Para o seu povo, Deus diz, ó, sai do meio de Babilônia, ó povo meu. Jeremias 51, 45. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque tem pessoas que estão lá, estão inocentes. Estão numa seita, estão num grupo errado, e estão inocentes. Então, para esses, Jesus disse, faça tudo o que eles mandam, mas vai chegar o dia em que seus olhos vão se abrir e você vai ver que tem que sair de lá. Mas tem aquelas pessoas que estão lá e estão vendo tudo. Ela está vendo que o pastor é adúltero, ela está vendo que o mestre é mentiroso, que o mestre é dado à luxúria, ao orgulho, à vaidade, né, que faz um monte de coisa errada. Mas ela finge que não está vendo, ela defende. Não é para esses que Jesus está falando. Esses daí são cúmplices do erro. Está vendo as coisas erradas e ficam lá botando, como minha mãe dizia, panos quentes, procurando desculpa. Não, é porque errar é humano. Não, é porque o pastor também é um homem. Ele também está sujeito às tentações. Nada disso. O líder, o mestre, o pastor, ele tem que ter uma conduta ilibada. Ele tem que ter uma conduta ilibada. Não basta ele parecer que é santo. Ele tem que ser santo. E quando eu digo santo, não é o santo na forma que o senso comum entende. É o santo no sentido bíblico, separado. É alguém que é diferente, é separado para uma missão, para um sacerdócio, para fazer aquele trabalho, para conduzir vidas. Você entendeu? Lá no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 11 ao versículo 14, tem a história da figueira sem frutos. Que embora muita gente erroneamente diz a figueira estéril. A figueira não era estéril. A própria Bíblia diz que não era a época de figos. Simplesmente, não era a época de figos. Mesmo porque se ela fosse estéril, jamais Jesus iria dizer nunca mais alguém coma fruto de ti. Porque se ela está, ninguém ia comer mesmo. Seria um milagre óbvio, né? Jesus não iria fazer isso. A figueira não era estéril. Apenas não era a época de figos e Jesus queria dar uma lição para os seus discípulos. Diz assim, o versículo 11.
E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo em redor, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe, se ligue nessa frase, e vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Olha aí, a própria Bíblia diz, ela não tinha figos, não é porque ela era estéril, é porque não era tempo de figos. E Jesus disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram e ficaram maravilhados. A Bíblia diz que Jesus, vindo de longe, ele viu que aquelas folhas, aquela figueira, né, frondosa, bonita, cheia de folhas, e ele foi lá procurar frutos. Mas é óbvio que Jesus sabia que não havia frutos. Ele queria apenas dar uma instrução para os seus discípulos. E quando ele chegou lá e viu que só tinha folha, ele amaldiçoou a figueira. E seus discípulos ouviram aquilo, e depois eles foram confirmar que a figueira realmente secou. Quantas vezes a gente olha para uma árvore, diz, oh, que árvore bonita, e chega lá, não tem nada. A árvore só tem aparência. Jesus disse, vendo de longe a figueira. Assim, muitas pessoas, muitos líderes, muitos pastores, muitos mestres, quem não conhece, quem vê de longe, né, quem não conhece, quando ouve a pessoa falando, né, diz, pô, que pessoa iluminada, oh, que homem sábio, oh, que guru, que pastor abençoado. Isso é vendo de longe. Mas quando ela chega perto, o que é se chegar perto? É quando você vai conviver com aquela pessoa. É quando você vai estar dia a dia com ela. Aí você vê, só tem folha. Só tem folha. Só blá, blá, blá. Porque vida de santidade, vida de integridade, vida de justiça, vida digna de um líder, de um mestre, de um pastor, ou de um homem de Deus, como chamam por aí. Não tem. Só aparência. E Jesus trouxe essa lição para os discípulos para mostrar que aparência, ninguém entra no reino dos céus por causa da aparência. O fato de os ministros de Satanás se transfigurarem em ministros da justiça, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 15, tem levado muitas pessoas ao erro e à destruição. As pessoas têm sido enganadas pelas folhas e esquecem de procurar os frutos, como o mestre ensinou. Se os ministros de Satanás se transformam em ministros da justiça, é óbvio que eles irão falar de justiça, de luz, paz e amor. Mas isso são apenas folhas. Na história da figueira, Jesus deixou claro que não devemos nos deixar levar pelas aparências e nem vivermos também uma vida de aparências. De longe, aquela figueira parecia maravilhosa, mas de perto uma decepção. De longe, você olha para certos homens e certos líderes, de longe, um grande homem de Deus, de perto, um depravado, adúltero, hipócrita, déspota e orgulhoso. Você entende agora? Fique atento. Não se deixe levar pelas folhas. Procure os frutos. Somente assim você não irá correr o risco de ser ludibriado. Isso eu falo para aqueles que não tiveram ainda os seus olhos abertos. Aqueles que já veem todo o erro, veem tudo que está acontecendo e finge que não está vendo, você está sendo cúmplice. Não adianta disfarçar, não adianta procurar desculpa, você está sendo cúmplice. Se esta mensagem fez algum sentido para você, eu quero deixar a palavra que está em Apocalipse 18:4 para a sua reflexão. Diz assim, ó, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Apocalipse 18, versículo 4. Ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.